O ser para si, ele é liberdade, liberdade situada. Essa liberdade, ela é individual e ela é da humanidade como um todo. Porque efetivamente o que a doutrina existencialista ensina é que o homem é liberdade absoluta. Bom, mas há uma determinação humana, o homem se sente determinado pelos valores, só que os valores que determinam o homem são também humanos, ainda que decididos antes que esse homem viesse ao mundo. Todo o sentido de mundo, sentido de casa como abrigo, sentido de alimentação que nós temos, né, da nossa alimentação preparada, as coisas que nós, por bem, achamos adequadas de serem alimento e outras que não. Enfim, todas essas coisas são maneiras como nós fazemos o mundo ser. Em outras palavras, o que distingue um cachorro, que às vezes é tratado como uma criança dentro de uma casa, e um porco, que entra na casa morto e é assado dentro do forno e é servido no Natal. O que dá esse valor ou essa distinção para o porco e o cachorro é a nossa atitude humana em relação a eles, né? Visto que o porco poderia muito bem ser um bicho de estimação. E o cachorro serviria de maneira como qualquer outro ser vivo para alimentação, né? No caso de necessidade. Então a gente, na verdade, constitui o sentido dos objetos baseado no interesse nosso humano. Então o homem ele é absolutamente livre enquanto humanidade, ou seja, o mundo humano é resultado da ação humana, e ele é também absolutamente livre enquanto indivíduo, porque ele vai construir o seu caminho existencial. Mas ele o faz numa situação prévia, numa situação já estabelecida. Aquilo que eu disse antes, que ser humano é ser humanizado, ou seja, ser homem é ser engendrado no mundo humano, que é o que os pais fazem com os filhos, nesse processo o outro já estava presente. Então, quando se trata da presença do outro, não importa quando ela aconteceu, né? Ela acontece desde sempre. Antes da minha consciência, antes que a minha consciência pudesse refletir, antes que a minha memória pudesse armazenar aspectos da minha existência, eu existia e isso tudo é incorporado a isso que eu sou. E quem faz isso é, em parte, o olhar do outro, porque a parte da minha infância que eu não consigo me lembrar, ela é relatada por outros, então eu tenho que fazer um ato de fé, eu tenho que acreditar no que foi relatado a meu respeito, antes que eu pudesse eu mesmo construir as minhas memórias. E essas memórias, esse eu fui, né, que permanece como sendo, mas não sendo mais, né, eu sou o meu passado, a modo de não ser mais e sou o futuro a modo de não sê-lo ainda, esse modo de ser faz com que o olhar do outro seja a medida dessa liberdade situada. Ou seja, o olhar do outro que faz com que a minha liberdade seja colocada em questão e a minha atitude e o sentido do meu ato possa ser questionado. É nesse sentido que Sartre diz, ao longo de O Ser e o Nada, ele diz que o outro, né, aqui bem no capítulo do outro, página 331, o outro é o que há de mais importante para que nós sejamos no mundo. Isso é muito claro. Se a gente pensar que desde bebê é pelo outro que nós somos engendrados no mundo humano, nisso que nós compreendemos como realidade, o outro ele é fundamental. Só que, por outro lado, nessa página 331, Sartre diz: podemos responder logo. Se o outro objeto define-se em conexão com o mundo como o objeto que vê o que vejo, minha conexão fundamental com o outro sujeito deve poder ser reconduzida à minha possibilidade permanente de ser visto pelo outro. É na revelação e pela revelação de meu ser objeto para o outro que devo poder captar a presença de seu ser sujeito. Em outras palavras, nós somos corpo. E é pelo nosso corpo que nós somos, né, ao olhar do outro, que também se revela nessa corporeidade. Aquela ideia de consciências, que quase é como almas penadas, isso não tem nada a ver com a filosofia de Sartre. O que ele está chamando de consciência é a nossa corporeidade consciente. É aquilo que nós somos no mundo, como compreensão de mundo, e, claro, aquilo que nós temos como compreensão do que nós somos, que advém do olhar do outro. E esse outro, esse ser visto pelo outro, essa característica minha, desse ser visto que inclusive definiu aspectos do que eu sou no meu passado, aquilo que é relatado do que eu fui
quando eu não podia, por mim mesmo, constituir a minha existência, né, no seu sentido linear. Aquele espaço da travessia da sala escura, que é a parte da infância da qual nós temos, talvez, algumas memórias, né, e bem confusas. A partir dali, nós somos aquilo que vai se desenhando ao olhar do outro. O homem sartreano é um homem sem caráter, no sentido do caráter como algo permanente, imutável, como algo que percorre toda a existência e se repete. Se o homem e a mulher são pensados como liberdade, essa possibilidade de alterar, né, aspectos do caráter está sempre presente, é sempre uma possibilidade. E o ser visto pelo outro é mais ou menos o encaminhamento que nós podemos ter, o encaminhamento que se dá àquilo, né, que eu sou no mundo, aquilo que eu escolho. Então as minhas escolhas, elas são de certo modo pesadas pelo olhar do outro, que por vezes a reafirma, e isso faz com que esse meu ser seja aceito nesse mundo, ou é negada. Nesse sentido, o olhar do outro, na página 333, quando Sartre está falando desse olhar do outro, ao contrário, longe de perceber o olhar nos objetos que manifestam, minha apreensão de um olhar endereçado a mim aparece sobre um fundo de destruição dos olhos que me olham. Se apreendo o olhar, deixo de perceber os olhos. Estes estão aí, permanecem no campo de minha percepção como puras apresentações, mas não faço uso deles. Estão neutralizados, excluídos, não são objetos de uma tese, mantêm-se no estado de fora de circuito em que acha o mundo por uma consciência que efetua a redução fenomenológica prescrita por Husserl. Jamais podemos achar belos ou feios, ou notar a cor de olhos quando estes nos veem. O olhar do outro disfarça seus olhos para adiantar-se a eles. Daí a importância, né, que Sartre dá na peça a essa questão do olho e do olhar, que não são efetivamente a mesma coisa. O olhar fenomenológico é muito mais do que o mero ver, né, desse olhar carnal. É aquele ver que vê para além, né, daquilo que é mostrado, né? É como a gente poderia colocar em termos românticos ou em termos inadequados, do ponto de vista existencial e fenomenológico, mas é aquele aspecto anímico que se revela, né, no olhar. O poeta vai dizer que o olhar, né, os olhos são as janelas da alma. Mas tirando esse aspecto poético, é aquilo que eu sou como liberdade, como escolha, né, porque eu posso escolher qualquer coisa, efetivamente, mas que o olhar do outro acaba dando um sentido, qualificando e, não raro, me julgando, né, porque se trata do inferno, esse olhar do outro que aparece agora, a gente tem na quinta cena uma espécie de relação, né, entre os três, e é uma relação infernal justamente porque esse olhar começa a revelar aquilo que não deveria, ou pelo menos no interesse daqueles que não queriam ser vistos, começa a ser visto. A página 333 revela exatamente essa importância. Eu posso ver um olho, mas o olhar ele é mais do que o mero olho. Se fosse um olho dentro de uma bandeja, né, como às vezes se pensa em cérebros em cubas, isso pouco me importa, é apenas um olho. Equivalente a um olho de vidro, ainda que fosse um olho de uma pessoa que tivesse sido arrancado e ele permanece preenchido, ele não me olharia. Né? O olhar é diferente desse olho. O olhar incomoda, o olhar envergonha, o olhar me toca naquilo que é mais profundo. E é esse processo que começa a acontecer quando os três personagens, agindo de maneira quase que equivalente, apresentam-se como aquilo que gostariam de serem vistos. Eu não vou acompanhar no detalhe, mas nós sabemos, né, de início você tem um homem que é um herói, que morreu, né, fuzilado por ter sido uma pessoa que lutou por uma causa e etc. Então ele tem uma autoimagem que ele gostaria que fosse partilhada. Só que o olhar do outro começa a minar essa tentativa da consciência que é translúcida. Lembremos lá da primeira cena, né, a consciência que se volta para si mesma. Então, ele é incapaz de se livrar dessa primeira consciência, sobretudo quando ela é exposta, digamos assim, a uma consciência alheia. Porque esse olhar é, na verdade, essa consciência constituindo o ser um do outro. Então, ali a gente tem 3, poderiam ser 7 bilhões, né, que somos todos, né, somando o número, né, aproximado de pessoas que existem no globo. Essas pessoas todas existem nesse mesmo modelo de relação, né, negativa, de relação que gera esse conflito. E esse conflito ele ocorre exatamente porque, ao invés do em si,
o outro, no momento em que eu o objetivo com o meu olhar, ele também me objetifica, né, com o seu olhar. Ambos nos fazemos objetos, um para o outro. E é essa objetificação que vai revelar ao longo da peça que cada um deles contou uma mentira a seu respeito. Cada um deles agiu de má fé. Ou seja, todos nós somos incapazes de resistir ao olhar alheio e a essa clareza da consciência. Né? Quando a consciência ela não tem subterfúgios, como é descrito na primeira cena, o que a gente tem ali é a impossibilidade da má fé. Né? A má fé é um recurso, é sempre um recurso situado. Mas diante da consciência translúcida e do olhar alheio, no caso da Inês e da Estelle, o Garçom permanece, né, como aquele que é incapaz de permanecer na sua mentira. É por isso que na página 12, diz o Garçom, lá no início da página, ora, vamos ficar à vontade. Eu gostava muito de mulheres, sabe? E elas de mim, muito. Não temos nada mais a perder. Polidez? Por quê? À vontade. Daqui a pouco estaremos nus. Ele diz nus, eu me lembro de uma outra tradução, nus como minhocas. E é interessante a ideia do nus como minhocas, porque as minhocas, se você colocar ela contra a luz, dá para ver o interior da minhoca. Então é aquela ideia das vísceras sendo expostas. Ainda que haja ali um quê, né, machista, de uma espécie de proposta, vamos estar nus, talvez fazendo sexo, mas muito mais do que isso, é essa nudez da impossibilidade de continuar mentindo para si mesmo, tendo a consciência translúcida, ou seja, sabendo que foi um traidor, quando aparece outros olhares. Esses olhares acabarão por revelar, ainda mais que é ininterrupto. Não daria para ter momentos de descanso da mentira contada, né, do coração que foi enterrado na sala. Não se trata daquele coração que revela o seu crime, porque a consciência ela não pode se apartar disso. E ela tanto não pode que ela vai acabar se revelando. Esse estar nus, ele repete essa ideia na fase seguinte, né? Nus. Eu avisei em tempo, eu não lhes pedi nada, nada mais do que paz e um pouco de silêncio. Enterrei os dedos nos ouvidos. Gomes falava de pé entre as mesas e todos os camaradas do jornal ouviam, em mangas de camisa. Eu queria entender o que diziam. Era difícil. Os acontecimentos da terra passam tão depressa. Vocês querem ou não calar-se? Agora acabou-se. Ele já não está falando e o que pensa de mim entrou de novo na sua cabeça. Pois bem, temos de ir até o fim e nus. Preciso saber com quem estou lidando. Nus, a nudez não exatamente da vestimenta, mas de todas as carapaças, né, que são construídas no entorno da liberdade para tornar os atos livres situados como justificáveis ou explicáveis. Como se fosse explicável a continuidade. A gente vai ter crimes muito maiores, né, do que a traição. Bom, eu não sei, cada qual meça, né, a partir da sua situação no mundo que é pior. Mas todos eles terão esses crimes, e esses crimes serão invariavelmente revelados pelo olhar do outro. Então o outro só pode ser o inferno.